Deus abençoe nossas crianças. Mas vamos abrir a palavra, Salmo 8. Salmo de número 8. Texto que vai ser projetado para você, aquele esquema que você conhece. Se puder abrir a sua Bíblia, sempre é importante. Salmo 8, a gente vai ler todo o Salmo. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos sob os seus pés, tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém. Queridos irmãos, seguindo aí a nossa série de mensagens, queremos conversar hoje sobre a dimensão do nosso relacionamento com Deus. A igreja existe para conduzir pessoas ao relacionamento com Deus. É o aspecto principal de tudo aquilo que a gente faz, comunhão, serviço, missão, são consequência disso. Por isso faz sentido que o primeiro foco que a gente precise ajustar, calibrar, seja o foco da nossa comunhão com o Senhor. E aí, quando a gente pensa sobre esse assunto a partir do Salmo 8, somos desafiados não apenas a ajustar o foco, mas a ampliá-lo. O salmista propõe uma espiritualidade que não tem a ver simplesmente com práticas explicitamente religiosas. Ele está refletindo sobre a majestade do nome de Deus. Contudo, ele faz isso sem olhar para o templo, para as orações, para os sacrifícios, para os louvores. Trazendo para a nossa realidade, no cristianismo, a igreja ocupa um lugar central. E aí, quando a gente fala do relacionamento com Deus, o nosso cérebro traduz isso como relacionamento com a igreja. Nosso sim para Deus tem a ver com um sim para a igreja. Nosso não para Deus tem a ver com um não para a igreja. Atividade da igreja, pessoas da igreja, história da igreja, qualidade da igreja, defeitos da igreja. Ora, de fato, há pessoas cuja espiritualidade se restringe às atividades da igreja. É aquela galera que quando está aqui é crente. Se não estamos aqui, mal lembramos que Deus existe. Pessoas que se dizem cristãs, mas o relacionamento com Deus não influencia nada na vida que levam. Por outro lado, há pessoas que justamente por fazer essa mesma conexão se posicionam afastadas de Deus e da igreja.
Os erros e defeitos dos líderes, os escândalos, são para elas uma justificativa para se manter longe de Deus e da igreja. O Salmo 8 propõe para a gente uma visão mais ampla, mais larga. Não é que a igreja não seja importante, já vimos isso aqui várias vezes. A participação na igreja é uma consequência natural do nosso relacionamento com Deus. Precisamos da igreja. Qualquer relacionamento com Deus baseado em Jesus e nas Escrituras envolverá o pertencimento e a participação em uma comunidade de fé. Todavia, o nosso relacionamento com o Senhor não pode se limitar à igreja. E esse é o ponto. Aliás, esse é o ponto da revelação do Antigo Testamento. São os textos do Antigo Testamento que mais demonstram para a gente a grandiosidade de Deus. Então, quando você lê Gênesis, Êxodo, Jó, Isaías, Salmos, entre outros, você é colocado diante da glória daquele que é eterno, onipresente, todo-poderoso, o Santo, 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 o Criador de todas as coisas. O que vemos no Novo Testamento é a revelação do Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Jesus nos ensinou a orar, chamando de Pai Nosso. Esse Deus do Antigo Testamento é aquele que no Novo vai dizer que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho à morte, para que todo aquele que crê em Jesus tenha vida eterna. Esse Deus é o que estava em Cristo, reconciliando o mundo. Ele é o Deus que ressuscita Jesus dos mortos e o exaltou acima de todo nome. Ele é, segundo o Apocalipse, aquele que é, que era e que há de vir. Esse Deus não é uma espécie de gênio dentro, preso de uma lâmpada, preso na lâmpada da religião. Deus não pertence aos cristãos, porque Deus não pertence a ninguém. Todos pertencem a Ele. Portanto, o Salmo 8 nos desafia a uma espiritualidade mais larga, mais ampla. E como todos os salmos, isso é feito de forma poética. A linguagem dos salmos sempre é poética, as afirmações, elas não são diretas e objetivas. Há comparações, metáforas, figuras de linguagem, linguagem indireta. Por isso, todo salmo requer que você faça uma leitura com calma. Salmos não combinam com uma espiritualidade acelerada, estressada, superficial. Porque você tem dificuldade com os salmos e muitas vezes com diversas partes da Bíblia? Então você me desculpa, não fica ofendido, mas a resposta é que provavelmente você está acelerado demais, ansioso demais, estressado demais, e aí o resultado é que você faz uma leitura rasa da Bíblia, o que te gera uma espiritualidade rasa, superficial. Você não quer meditar na palavra, você quer respostas prontas. Não quer orar, não quer refletir. Você quer abrir a Bíblia e encontrar uma ordem para você. Mas não é só você. Somos treinados pela nossa cultura a viver a vida no modelo fast food. Tudo é na velocidade 2.0. Queremos resultados, não processos. Os salmos, porém, não são fast food. Você precisa degustá-los, ruminá-los, caminhar com eles, orar com eles, pensar sobre eles.
E quando você faz isso com o Salmo 8, você observa que a primeira questão que ele apresenta não é sobre Deus, é sobre o mundo. Olhamos ao redor e nos perguntamos: que mundo é esse? Que vida é essa? O que isso tudo que existe ao nosso redor significa? O salmista responde: essa é a terra que testemunha a majestade do nome do Senhor. Não apenas algumas partes ou alguns lugares, em toda a terra o nome do Senhor é majestoso. Esse é o mundo no qual os céus testemunham a glória de Deus. É o mundo em que lua e estrelas foram estabelecidos pelo Senhor. Os céus e toda a criação são obra dos dedos de Deus. É assim que a Bíblia começa. As primeiras páginas da Escritura não trazem explicações sobre quem Deus é, ou sobre como Ele pode nos salvar e nos abençoar. A Bíblia começa respondendo a seguinte pergunta: que mundo é esse? Porque desde criança, essa é a primeira realidade que nos cerca. Tudo ao nosso redor é mundo. O céu, o sol, as estrelas, o chão, as pedras, as plantas, os rios, mares, animais, as pessoas, os insetos, o corpo, o que comemos, bebemos, onde moramos, trabalhamos, o que sentimos, fazemos, com quem interagimos. A vida nos cerca de todos os lados. O mundo nos cerca por todos os lados. As descobertas científicas foram somente alargando a nossa visão de mundo. Existe o mundo invisível, formado por átomos, células, partículas, componentes químicos. Existe o mundo do universo, planetas, estrelas, galáxias, buracos negros. A percepção do salmista é que a criação inteira nos convida ao relacionamento com Deus. A criação inteira estampa a glória de Deus. Ou, colocando de outra maneira, o tempo todo, em todo lugar, Deus está te convidando ao relacionamento com Ele. O mundo todo, tudo que Deus criou, toda a realidade na qual Deus continua atuando, nos desafia à adoração, ao louvor, à comunhão e à obediência. É como se cada árvore que você viu pelo caminho chamasse você para o culto. Cada nuvem do céu chamasse você para orar. Cada vento que soprou sobre você fosse o Senhor exortando você ao arrependimento. Essa espiritualidade da natureza, ela está muito clara na palavra de Deus. A gente tem vários exemplos. Para citar alguns, Salmo 19 vai dizer: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, Davi vai orar, versículos 31 a 33, ele diz: que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Salmo 148, louvado seja o Senhor, louvem-no o sol e a lua, louvem-no as estrelas brilhantes, louvem-no os altos céus, louvem-no os vapores acima das nuvens. Todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou, e elas vieram a existir. Ele as pôs em seu lugar para todo sempre. Louve o Senhor, vocês, criaturas das profundezas do oceano.
louvem o fogo, o granizo, neve, nuvens, ventos, montanhas, colinas, árvores, cedros, animais, seres que já rastejam, seres que voam, todos devem louvar ao Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, entenda o seguinte: o louvor não começa quando o culto começa. O louvor não é propriedade do time de música quando se começa a cantar na igreja. Há uma música, há um som que ecoa da criação e que chega ao Criador. Quando nos reunimos para cantar e adorar ao Senhor, nos juntamos a esse louvor que ecoa dos quatro cantos da terra, que ecoa do cosmos, do universo, do visível e do invisível, e chega ao trono de Deus. Na cultura oriental, a gente vai encontrar muitas religiões que propõem uma conexão espiritual com a natureza. E nisso há uma semelhança com o Evangelho, porém há uma diferença muito importante. Porque nós contemplamos a natureza, contemplamos o mundo e a vida, mas não para adorá-los. A beleza, a diversidade, a grandiosidade da natureza e da vida testemunham para a gente a glória do Criador. Em outras palavras, crente não bate palmas para o sol na praia, meu irmão. Crente bate palmas para o Criador do sol. Porque o próprio sol está louvando a Deus. O mar e as ondas estão louvando o Criador e nos convidando a louvar e adorar o Senhor. Existe um culto que a natureza presta ao Senhor e você pode participar dele ou não. Por isso que adorar a natureza é idolatria, porque a natureza é criação e ela nos convida a adorar ao Criador. Lá no Apocalipse, nos capítulos 4 e 5, João tem uma visão do céu. Ele vê o trono de Deus, ele vê Jesus. E ao redor do trono estão 4 seres viventes, que justamente representam toda a criação que adoram o Senhor nos céus. E o capítulo 5 termina assim. Depois, olha o que João ouviu. Todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra e no mar cantarem. Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Então, o nosso desafio, queridos, é alargar a nossa espiritualidade, alargar o nosso relacionamento com Deus, ter uma visão mais ampla da fé, para perceber que a natureza está louvando. E às vezes a gente não. A criação nos desafia a perceber a glória de Deus. A criação nos exorta a se prostrar diante da majestade do nome do Senhor. Então você precisa ampliar a sua perspectiva. Mas veja, isso não se resume e se limita a montanhas, mares e florestas. Versículo 2 do Salmo 8 é um texto bastante difícil. E o ponto aqui é que existe uma diferença entre os bebês e os inimigos do Senhor. O salmista afirma que os bebês testemunham a força de Deus, eles louvam o Senhor. Então, qual é o ponto aqui? É difícil você não se emocionar, por exemplo, quando olha uma criança. Então, a gente tem aí, de vez em quando, as nossas crianças da igreja, e você olha, e quando você olha, você sorri.
Ao mesmo tempo, poucas coisas são tão frágeis quanto um bebê de colo. E aí, quando juntamos esses conceitos bíblicos de imagem de Deus, revelação geral, graça comum, a gente entende que pessoas também apontam para Deus. Todo ser humano é imagem e semelhança do Criador. Toda a produção humana é resultado da graça comum, inteligência, criatividade, forças dadas por Deus. Ora, se o mundo todo foi criado pelo Senhor, tudo e todos trazem as digitais do Criador. Precisamos ajustar o nosso foco para perceber os sinais da graça em todos os lugares e em todas as pessoas. No sorriso de uma criança, em um gesto de amizade, em um ato de gentileza, quando alguém te ajuda, quando o trabalho de alguém te abençoa, quando o abraço de alguém te consola, quando alguém se sacrifica por você, na alegria, no perdão, em tantas outras situações, há sinais claros da providência de Deus. Inclusive, quando são gestos praticados por não cristãos. Sabe, querido, a quantidade de vezes em que um único dia, pessoas conhecidas e desconhecidas nos abençoam é extraordinário. Você pode admitir ou não, ter percebido ou não, mas você só está aqui hoje porque diversas e diversas pessoas, conhecidas e desconhecidas, abençoaram você, ajudaram você e a sua família. O desafio é a gente perceber o agir de Deus por detrás de cada uma dessas pessoas. Cada boa ação delas é uma evidência da bondade de Deus, das misericórdias do Senhor. Nossa igreja está completando 13 anos nesse mês de março. É muito claro que chegamos aqui porque diversas pessoas foram canais da providência de Deus em nosso favor. Gente de outras igrejas, gente que hoje não está mais entre nós, gente que está em outra igreja, gente que já está até no céu. Pessoas que Deus vai usando. E aqui entra em consideração, mais uma vez, essa relação entre o mundo, a igreja, o culto e a vida. Então, veja, Deus atua em nosso favor, em todo lugar, o tempo todo. Podemos ver a glória de Deus, o amor de Deus, a bondade dEle, nas mais diferentes pessoas e situações. Mas nós estamos falando disso onde? Na igreja. No culto. Compreende? Esse é o lugar onde a gente ajusta o foco da nossa fé, onde a gente calibra as nossas lentes espirituais para enxergar o que Deus está fazendo no mundo. É onde eu compreendo que o mundo, a vida, as pessoas, a natureza e a cultura são um palco da presença e do agir do Senhor. E isso só é fortalecido, aumentado, por meio do meu compromisso com a igreja e com as disciplinas espirituais. Então é preciso de muita oração para você perceber Deus na vida dos seus vizinhos, por exemplo. E isso aqui não há uma ironia. É preciso de muito evangelho para, no momento que alguém te ajudar, você honrar mais a Deus do que a pessoa que te ajudou.
É preciso de muita meditação na palavra, para você discernir as fagulhas da glória de Deus, os sinais da graça, quando você está no momento de festa e diversão, com seus amigos e familiares, por exemplo. É preciso de um coração cheio do Espírito Santo para perceber Deus nos detalhes sutis da sua vida. Oração intencional e fervorosa para quando alguém te elogiar, você dá um passo para trás e reconhecer que essa virtude que você tem, na verdade, é Deus agindo através da sua vida. Então a igreja é onde a gente treina nossos olhos e nossos corações para isso. Recebemos a formação espiritual necessária. Renovamos nossa fé, somos equipados espiritualmente para uma visão espiritual mais ampla, mais aguçada, de modo que essa dicotomia, oposição entre igreja e mundo, culto e vida, não é bíblica. De forma prática, quanto mais você participar dos encontros de oração da igreja, mais você vai poder olhar o pôr do sol na praia e dizer, como o salmista, quão majestoso é o nome do Senhor em toda a terra. Quanto mais você ouvir e meditar nas pregações, ler e refletir na palavra, mais você vai olhar para um gesto de caridade, gentileza. Quando alguém estender a mão para você, e você vai se emocionar, porque você vai perceber naquele gesto, graça de Deus. Deus em ação. E mais você vai fazer o bem e ajudar o próximo de maneira intencional, porque você entende que a bondade de Deus está agindo através da sua vida. Quanto mais a gente participa dos cultos, da ceia, da adoração, do estar com os irmãos, a gente enxerga a graça e a glória que existe no mundo. Seu compromisso espiritual com a igreja faz com que a vida tenha um outro sabor. Faz com que o mundo tenha um outro colorido, um outro significado. E isso resulta, irmãos, em um testemunho positivo. Se você começa a entender que a sua vida está inteiramente diante do Senhor, se você começa a enxergar a presença de Deus e louvar ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer situação, quem convive com você, quem interage com você vai perceber isso, vai ser impactado por isso. O Evangelho nos torna pessoas melhores. O Evangelho não nos torna apenas evangélicos, religiosos. O Evangelho nos torna seres humanos melhores. Porque ser humano é ser imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Jesus. O Evangelho nos torna mais felizes, mais tranquilos, mais bondosos, mais responsáveis, mais generosos, mais altruístas, mais verdadeiros, mais humildes, mais honestos, mais pacientes. E o mérito, todo de Deus. Ele agindo em nós. É o caráter de Cristo sendo formado em nossas vidas pelo agir do Espírito. Se você não está convencido do que eu estou falando, pense no fruto do Espírito que Paulo lista lá em Gálatas 5. Então, na perspectiva do apóstolo Paulo, há dois tipos de pessoas. Os que estão na carne e os que estão no Espírito. Os que estão na carne estão fora de Cristo. Eles vão produzir as obras da carne, isto é, as suas ações são consequência de quem eles são. As suas ações expressam a sua identidade espiritual. Então não existe nenhum milagre numa pessoa que é orgulhosa, mentirosa, egoísta, agressiva. Ela é assim mesmo.
Ela está sendo sincera. É quem ela é. Agora, quando a graça de Deus nos alcança, somos transportados para o reino de Cristo, o Espírito passa a atuar em nossa vida, e aí o resultado é o fruto do Espírito. Diz lá, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o Espírito Santo nos faz pessoas mais alegres, mais pacientes, mais tolerantes, mais bondosas, mais pacíficos. E onde é que o Espírito Santo atua de maneira ordinária, regular? Certamente não é no pôr do sol da praia. Na igreja, no culto, na comunhão, nos meios de graça, nas disciplinas espirituais. Por isso não é absurdo dizer que quanto pior está a sua comunhão com Deus, veja essa relação. Quanto pior está a sua comunhão com Deus, mais negativo em relação à vida você vai ser. Ou mais negativo em relação às pessoas você vai ser. Quanto menos comunhão com Deus, menos esperança, mais desespero. Quanto menos comunhão com Deus, menos paciência, mais intolerância. Quanto menos comunhão com Deus, menos fé no futuro, mais pessimismo. Quanto menos comunhão com Deus, menos bondade, mais raiva, rancor, agressividade. Quanto menos comunhão com Deus, menos alegria, mais tristeza, mais angústia. Quanto menos comunhão com Deus, mais egoísmo, menos generosidade. Quanto menos comunhão com Deus, menos descrição ou discrição, mais exibição. Quanto menos comunhão com Deus, menos domínio próprio. E mais eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Então a pergunta que eu te faço é: o testemunho que você dá às pessoas ao seu redor é de esperança, de paciência, de bondade, de alegria, de generosidade, de discrição, de domínio próprio? Ou é um testemunho de desespero, intolerância, pessimismo, raiva, egoísmo, exibição, individualismo? Então a gente caminha para o fim, voltando ao início. O Salmo nos fala sobre o mundo. Que mundo é esse? A resposta do Evangelho é que esse é o mundo criado por Deus, que reflete a glória do Criador. O que nos leva a outra questão: que ser humano é esse? A grandiosidade da criação faz o salmista perguntar: o que somos diante de um universo tão grande? Alguns pensadores ateus afirmaram que o grande dilema do ser humano é aceitar que nós não somos nada. Somos um grão de areia sem qualquer importância no universo. Então você precisa crescer, amadurecer e aceitar que você é nada, sua vida não faz sentido, ninguém se importa com você, e o que quer que você faça com a sua vida não fará a menor diferença para o universo. O salmista pensa diferente. Ele mostra que o ser humano recebeu de Deus a sua imagem e semelhança. Ao contrário do restante da criação, recebemos as digitais do Criador. Fomos criados para o relacionamento com Ele. Inclusive, temos a responsabilidade, a tarefa, a missão de cuidar e administrar a criação. E a gente sabe que não temos feito um bom trabalho. A palavra de Deus tem mais a nos dizer sobre isso. E quando a gente pensa nesse salmo, a gente precisa fechar essa reflexão olhando para o que o restante da palavra de Deus nos diz sobre o assunto.
E a gente vai ver que esse mundo revela a glória de Deus, sim. Mas esse mundo também é um mundo afetado pelo pecado. O ser humano criado à imagem do Criador é um ser humano que está em rebelião contra o Criador. O mesmo evangelho que me dá lentes para enxergar a bondade de Deus no mundo, a presença de Deus no mundo, me dá a visão para perceber que não estamos mais no jardim do Éden. Pecado, idolatria, superstição, violência, doenças, injustiças, prostituição, vícios, guerra, escravidão, angústia, mentira, dor, morte, fazem parte desse mundo em que forças malignas atuam, para manter o ser humano aprisionado, longe, distante do Criador. Então, a alegria do Evangelho, irmãos, não nos deixa ingênuos. A bondade e a paciência do Espírito não nos fazem pessoas bobas. Lembre-se de Jesus. Uma coisa que você precisa entender, que o mundo não vai te ensinar. Exige-se muito mais energia para fazer o bem do que para fazer o mal. Demanda muito mais energia, coragem e força para perdoar do que para se vingar. Perdão, bondade, paciência são demonstrações de força, de resistência, não de fraqueza. Então, o Evangelho não nos deixa cegos para os problemas que existem no mundo. Nós temos problemas. Ser cristão é admiti-los. Temos necessidades não supridas. Sofremos com injustiça, solidão, ansiedade, depressão, medo, violência, problemas familiares. Habitamos em um mundo em que guerras continuam acontecendo, estupros continuam acontecendo, corrupção continua acontecendo, pessoas passam fome, gente mora na rua, gente vende o seu corpo. Então esse mundo que ao mesmo tempo é criação, mundo onde a gente consegue detectar os sinais da glória de Deus, da presença do Criador, é o mundo que escancara na nossa cara a maldade, o pecado, os sinais do inferno. Mas aí lembramos que o Deus que cria é também o Deus que salva. E para nos salvar, o que Deus faz? Isso é muito importante. Ele não simplesmente nos tira desse mundo. Ele entra nesse mundo. Ele vem ao nosso encontro, assume a nossa carne, se torna ser humano, pisa o nosso chão. Jesus riu, chorou com amigos e familiares, sentiu o doce sabor das frutas, mas também o gosto amargo da violência. Viveu entre nós, morreu na cruz, para que a morte fosse morta. Morreu, ressuscitou, Deus o exaltou. E aí, a palavra vai dizer que toda a natureza, toda a criação, todo o universo, tudo que existe, visível e invisível, Deus colocou debaixo do pé de Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus veio ao nosso encontro em Cristo para que encontrássemos salvação neste mundo. O lugar para encontrarmos Deus não é fora daqui. É aqui. Porque Deus veio ao nosso encontro aqui. Em Jesus encontramos Deus. Em Jesus encontramos relacionamento com Deus. Em Jesus encontramos o significado da vida. Em Jesus entendemos como viver neste mundo. Em Jesus descobrimos o que significa ser humano. Em Jesus encontramos a esperança de que um dia este mundo e as nossas vidas serão totalmente transformados. E o que hoje nós temos em parte,
lá teremos em plenitude. Então, o desafio da gente viver o relacionamento com Deus aqui, de perceber a glória de Deus aqui, de se emocionar com a graça de Deus aqui, é que você está tendo aperitivos, pequenos pedaços daquilo que será total quando Ele voltar. Então, quando seus olhos enxergam aqui, significa que os seus olhos estão prontos para enxergar lá. Se eu vejo Deus aqui, meus olhos estão prontos para contemplá-lo lá. Se eu sinto a glória de Deus aqui, se eu me emociono com o amor de Deus aqui, se fazer a vontade de Deus aqui me dá prazer, se caminhar com o povo de Deus aqui enche meu coração de alegria, eu estou pronto para viver o lar. Então, meu querido, feche seus olhos, ora ao Senhor e queria que você colocasse diante do Senhor um pouco daquilo que a gente conversou aqui. Sabe, quanto da sua vida com Deus vai terminar daqui a pouco? O quanto da sua vida com Deus vai terminar quando a gente cantar o amém? O quanto da sua vida com Deus não vai chegar com você em casa hoje à noite? O quanto da sua vida com Deus não vai com você amanhã para o seu trabalho? Não vai estar no trânsito, não vai estar na sua casa? Peça ao Senhor para abrir os seus olhos, para que você possa perceber, assim como o salmista, olhar a sua vida, as pessoas, a natureza, e perceber a graça de Deus, a bondade de Deus, o agir de Deus. Perceber Deus no que as pessoas fazem com você, para você. Perceber Deus nas coisas sutis do dia a dia, simples e corriqueiras. Perceber quantas pessoas, conhecidas e desconhecidas, Deus usa para te abençoar. Para que você possa se conectar com o louvor que a criação está rendendo ao Senhor. Para que você não precise esperar o domingo que vem para começar a louvar o Senhor. Para que você não precise esperar o próximo domingo para começar a entrar em adoração. Mas para que você experimente e viva o relacionamento com Deus no seu dia a dia. Todos os dias. Em todos os lugares. Para que você de fato possa andar nesse mundo com Deus, que é um mundo de pecado, de maldade, de tristeza, de problemas, mas onde Deus se faz disponível a nós em Cristo. Peço ao Senhor para que você possa renovar o seu compromisso com a igreja, com práticas espirituais que calibrem os seus olhos, que calibrem o seu coração, para que você esteja sintonizado no Senhor. Peço ao Senhor para que a sua vida possa expressar os frutos do Espírito, porque você é uma pessoa na qual o Espírito Santo se faz presente. Mas o Espírito Santo está em você, mas você está vivendo vazio do Espírito. Consequentemente, suas ações nada tem a ver com o fruto do Espírito. E aí o testemunho de vida que você dá,
nada tem a ver com o reino de Deus. E é o que você vê nas pessoas, vê no mundo e as pessoas veem em você, nada tem a ver com o Senhor. Fale com Deus. Com certeza Ele está aqui e está te ouvindo. Ele está conectado com o que está no seu coração. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, te louvamos e te adoramos, ó Pai. Porque, Senhor, como toda a tua criação, Senhor, louva o Senhor. Pai, nos juntamos agora, Senhor, a tudo que o Senhor criou, as estrelas, as florestas, os mares, os animais, o universo inteiro, Senhor, reconhece, louva o teu nome, adora o teu nome, há um louvor, ó Deus, que ecoa, Senhor, do mundo. Que possamos, ó Pai, nos juntar a esse louvor. E que possamos, ó Pai, diante da vida, Senhor, perceber a majestade do teu nome, Senhor. Perceber a majestade da tua glória, Senhor. Ajusta, ó Pai, as lentes, ó Pai, dos nossos olhos, o foco do nosso coração, para vivermos, ó Deus, nesse mundo, na tua presença. Que o nosso relacionamento com o Senhor não possa terminar quando esse culto acabar, Senhor. Que possamos continuar vivendo na tua presença e perceber a tua presença, Senhor, conosco. Quando saímos desse prédio, quando voltarmos para as nossas casas, andando nos carros, quando chegarmos em casa, quando amanhã, Senhor, acordarmos para atividades, ó Deus, trabalhar, estudar, o que for, por onde estivermos, ó Pai, possamos perceber que continuamos diante do Senhor, que possamos perceber os sinais da tua bondade, a bondade que vem, Senhor, da natureza, a bondade que vem, Senhor, de pessoas, a bondade que vem de irmãos, a bondade que vem de gente conhecida e desconhecida. E que assim, Senhor, conectados cada vez mais na tua glória, possamos resplandecer a tua glória e a tua bondade, Senhor. Possamos, ó Pai, sermos homens e mulheres cheios do teu Espírito. Nossa vida, as nossas relações sejam marcadas, ó Pai, pelo fruto do Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.